Colegas concurseiros, sejam bem-vindos. Você aí que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Você seja bem-vinda também, concurseiro, concurseira. Nesta aula, nesse estudo compartilhado, nós vamos conhecer a Lei 13.146 de 2015. Desculpa aí a demora que eu estou lendo aqui o arquivo PDF, estava um pouquinho distante, eu já fiz um ajuste aqui para ter a leitura melhor aqui e a gente conhecer essa lei para a gente estudar legalzinho, tá bom? Então é a Lei 13.146 de 2015 que fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Neste vídeo aqui a gente vai estudar os artigos 88 ao 91, considerando aí um determinado edital específico que ele exige aí o estudo desses artigos, do 88 ao 91. Porém, caso você queira fazer um estudo à parte da lei inteira, eu recomendo, porque de repente o edital do teu concurso vai pedir também essa lei, vai muito aí de concurso, e é bom você dar uma conferida aí se pede todos os artigos ou alguns, desses artigos, alguns deles. Tá bom? Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Nelson, sou concurseiro, funcionário público, sou analista de sistemas. Então a gente vai estudar um pouquinho aqui essa matéria. Tudo bem? Desde já inscreva-se, compartilhe, deixe o like aí, manda para um amigo, tá bom? Para a galera aí que está estudando também. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar, conhecer essa lei. O que ela fala aqui inicialmente? Ela fala assim, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecido aí a lei também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, nessa época aí, era ainda a Presidenta Dilma, a Dilma Rousseff. Então, a gente já vai começar aqui do artigo 88 em diante. Então diz assim, título 2, dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui em cima. Em cada parte eu vou fazer algum comentário aqui. Eu sempre deixo aqui um comentáriozinho que pode cair em prova, alguma observação. Certo? Então assim, comentando essa parte. Gente, toda vez que a gente iniciar um estudo de uma lei específica, tratando aí de pessoas com deficiências, tenha sempre em mente, pessoa com deficiência, interprete sempre como pessoa especial. Se você está aqui no canal acompanhando as aulas, é porque você tem o objetivo de ser um funcionário público, ou uma funcionária pública, um servidor público, servidores públicos. Então, tenha sempre em mente essa definição. Quando a gente falar sobre pessoa com deficiência, a gente está se tratando de uma pessoa com uma necessidade especial. A gente tem que ter essa mentalidade, porque em uma carreira pública, não só numa carreira pública, mas em todo segmento, você não pode nem valorizar mais uma classe de pessoas e desprezar outro tipo de pessoas. Isso daí, até mesmo porque é um crime, tá? Não repara um barulho externo aqui, porque está chovendo, então você pode ouvir algum barulho aí de fora, não tem problema. Então, voltando aí, interprete sempre, encare sempre, deficiência física tem a ver com pessoa especial. A gente vai entender isso daí mais à frente, tá bom? Então vamos lá, continuando. Sobre esse artigo aqui, o 88, ele tem informações importantes, porque ele é específico, ele fala discriminação de pessoa em razão
de sua deficiência. Então entenda, esse tipo de discriminação aqui da lei não é pelo fato de você não aceitar ou não querer atender ali num cargo público, numa função pública. É você discriminar, você desrespeitar, você ignorar uma pessoa em razão, o artigo ele está sendo bem específico, em razão da deficiência dela. Por exemplo, uma pessoa ali com uma necessidade especial, um cadeirante, né? De repente você é um funcionário público, um motorista de uma empresa de transportes. Para a gente mentalizar, a gente tem que, né, imaginar situações. Você é um motorista ali de um fretado, de um coletivo. Aí você tem que parar em determinado ponto ali e você fala, não, ali, poxa, tem só uma pessoa com deficiência, não, ela pega outro ônibus e tal. Você está cometendo uma infração conforme está falando aqui no artigo, tá? Eu dei esse exemplo aí para facilitar o aprendizado. É uma infração, você então comete aí um crime e também uma infração. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Então você cumpre essa pena aqui, a pessoa ela comete esse crime e ela fica sujeita à reclusão, né, uma prisão aí no período mínimo de 1 ano ou até o período máximo de 3 anos, junto também com a multa, certo? Então essa primeira parte aqui tá fácil da gente mentalizar e pontuar na prova, tudo bem? E existem as complementações aqui nos parágrafos, né? Toda vez que a gente tem um artigo e tem os parágrafos ali, são as complementações, certo? Então diz aqui, ó, no parágrafo 1º, aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Nesse caso aqui, eu acho que um exemplo específico é um caso ali de um albergue, né, uma coisa ali de atendimento ao público, que envolve ali uma hospedaria ou alguma coisa nesse sentido, algum centro ali enfim, de cuidados de pessoas especiais, né, ou aquele público misto, né, e de repente um funcionário ali, ele ignora uma pessoa com deficiência no meio daquele ciclo ali, então ele concorre a essas penas, né, dentro aqui do que está definido e tipificado no artigo 88. Tudo bem? Continuando aqui, tem também o parágrafo 2º, que ele diz assim, ó, se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Só para a gente entender esse parágrafo aqui, a gente está em um artigo só, no artigo 88, porém tem as complementações ali nos parágrafos. Tudo bem? Então vamos entender, vamos exemplificar alguma situação nesse parágrafo 2º aqui, ó. Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. O que está falando aqui? Né? Uma rede social, uma coisa ali, um comercial para um determinado grupo e de repente exclui inconscientemente as pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência física. Então, existe também a penalidade para esse tipo de situação, que é a reclusão de 2 a 5 anos e também a multa, certo? E o parágrafo 3º, ele complementa o parágrafo 2º, porque ele diz assim, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Então eu sempre coloco aqui, ó, né, algumas anotaçõezinhas. Eu coloquei assim, ó, nessa lei a decisão judicial não depende de inquérito policial, certo? Vou até repetir aqui, ó. Na hipótese, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Para quem não sabe, essa questão aí de inquérito policial envolve o quê? Uma investigação, ver melhor ali o que aconteceu, se é aquilo mesmo e tal. Então o juiz dispensa essa parte aí. Se chega a notificação para ele do Ministério Público, então ele entra aí com as devidas providências, como está tipificado aqui, né?
ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, certo? Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório, interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Então, gente, só para a gente mentalizar essa parte aí que o parágrafo 3º, ele exemplifica melhor o parágrafo 2º, referente à publicação de mídias sociais, para a gente entender melhor, no caso aí de discriminação contra as pessoas, né, discriminação às pessoas especiais. Então, caso ocorra uma situação dessa, não precisa ter aquela tramitação ali de coisa de investigação, inquérito policial, não. Caso chegue uma notificação ao juiz, pelo Ministério Público, ou outro órgão, enfim, então o juiz ele já determina o recolhimento desse material ou cancelamento de página, vai muito da situação. Bem, só para a gente entender, abram depois aí o arquivo aí no PDF, a lei inteira, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, continuando aqui, parágrafo 4º, ele diz assim, ó, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, no caso do juiz, a destruição do material apreendido. Então, voltando nessa parte, só para a gente entender melhor, no caso aí de uma divulgação discriminatória às pessoas com deficiência, então, chega a notificação ao juiz, pelo Ministério Público, além da recolha desse material, ou interdição, no caso aí um canal, ou uma página do Facebook, Instagram, além de ter esse cancelamento, o juiz, então, ele vai exigir o que? A destruição desse material, certo? Pode ser um comercial na TV, pode ser... Tá claro aí? Só para a gente entender, tá bom? Continuando aqui, então. Vamos já para o artigo 89. Já está terminando, né? Depois a gente vai conhecer umas outras leis aí nas próximas aulas. Então vamos conhecer aqui o artigo 89. Fala assim, ó, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento da pessoa com deficiência. Pena, reclusão. Pena mínima de 1 ano e a pena máxima 4 anos, junto com a multa. Tudo bem? Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Ou também, aqui na parte 2, por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Antes de eu comentar esse artigo 89, que ele é muito importante também, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui quando eu estudei aqui. Às vezes eu faço anotação no notebook e também no PC, que é um outro computador, né? Vamos ver o que está falando aqui, está difícil o mouse. Aqui, ó. Tomar posse ilicitamente de bem ou dinheiro de uma pessoa especial. Então, comentando aqui, cara, esse artigo 89, que ele é bem importante, inclusive quando eu falo assim, importante, tudo é importante, mas essas coisinhas mais complexas, quem já está há um tempo aqui no canal sabe que eu dou uma reforçada, porque tudo aquilo que foge um pouquinho ali da normalidade, uma coisa mais complexa, pode cair em prova. Você vê que é uma lei relativamente pequena, não tem tanto artigo, mas existem ali situações complexas. Essas coisinhas complexas que pode confundir a mente de quem não estudou bem, caem em prova, normalmente caem em prova, tudo bem? Então, voltando aqui a esse artigo, o artigo 89, ele fala assim, apropriar-se, né, de ou desviar bens, né, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa e tal, enfim, e os aumentos ali. Então, o que a gente tem que imaginar, gente? Numa situação para que o agente, a pessoa que comete esse crime, concorra ali para as penas. Então, a lei da pessoa com deficiência. Então, existem ali as deficiências. Nesse caso, entraria como um exemplo, na minha opinião, você pode imaginar outra situação, não tem problema. O canal aqui é democrático.
Mas, a meu ver, o que eu penso ali? No caso de uma pessoa com deficiência visual, normalmente essas pessoas têm alguém ali que auxiliam, de repente uma pessoa de confiança da pessoa com deficiência, da pessoa especial, né? Pode ser um parente, pode ser alguém de confiança. De repente a pessoa fala assim, ó, vai cair aí um benefício, né? De repente a pessoa tem ali um auxílio do governo né, referente ali à deficiência, referente ali à condição especial dela, e ela pede para alguém de confiança sacar um dinheiro ali, todo mês cai um auxílio ali do governo, e essa pessoa furta algum valor. Por exemplo, ela recebe ali um benefício de, vamos imaginar aí, 5.000 reais. Aí a pessoa, de repente, desses 5.000 reais, ela entrega ali para a pessoa especial a metade, uns 2.500, e inventa alguma coisa, né, de repente para dificultar o acesso à informação daquela pessoa pela condição especial. Então, a pessoa que faz isso, digamos assim, uma linguagem, né, essa sacanagem, ela concorre às responsabilidades criminais, como está falando aqui. Ela comete o crime, certo? Então, aqui na lei, no artigo, existem os exemplos, né? Tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro, depositário. Gente, existem muitas situações só nesse artigo aqui. Até mesmo no caso aí de uma herança, né? A pessoa perdeu ali um tio faleceu, né? E aquele tio fez uma carta ali, um testamento para deixar a herança completa ali com uma pessoa com deficiência visual. Aí vai os parentes lá e altera tudo e não deixa nada para a pessoa. Todos cometem crime e todos são punidos pela lei. Só para a gente deixar claro, porque essa parte aqui pode cair em questão na prova, certo? E tem o caso 2, por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão, que é praticamente o mesmo exemplo aí. Então, pena mínima, 1 ano, reclusão, pena máxima, 4 anos e também a multa. Tranquilo? Vamos então estudar aqui o penúltimo artigo dessa matéria. Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena, reclusão de 6 meses, pena mínima, não é? E a pena máxima, 3 anos, junto com a multa. Tudo bem? Deixa eu ver se eu fiz alguma anotaçãozinha aqui, porque eu estudo, eu anoto e depois eu faço a revisão. Abandono, né? Exatamente. Faço a revisão aqui, às vezes sozinho, ou gravo uma aula para reforçar, enfim. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Vamos lembrar a diferença, né? Mandado é uma coisa, mandato é aquela coisa lá de sentido ali de cargo público, só para a gente não confundir. Tá? Então, gente, o artigo 90 também ele é muito importante. Nesse edital específico, percebi que deixaram ali para estudar os artigos mais importantes, né? Mas você pode estudar a lei inteira, não tem problema. Todas as leis, né, todos os artigos aí são importantes, porém, esse artigo 90 aqui também pode cair em prova alguma situaçãozinha para deixar ali a prova complexa. Gente, um breve recado aqui dentro dessa aula. Se você acha que as provas vão vir assim, sabe, mastigado, facinho, esquece, cara, esquece. Eu tenho uma certa experiência em provas de concurso aí, vem sempre com embananado, cara. Tal situação é aquela alternativa que você vai colocar não comete crime, porque isso, cuidado, cara, estude, eu repito, estude na íntegra, baixa essa lei aqui, caso caia no teu edital, tá bom? Vamos então estudar na íntegra esse artigo 90. Então ele fala sobre o abandono, abandonar pessoa com deficiência em hospitais. E é um caso complexo, porque entra também no quadro aí de pessoas com deficiência, até mesmo, quando falou aqui bebês, relacionando ali em caso de hospitais,
me faz lembrar, né, ou imaginar também algumas situações. De repente uma mulher ali deu à luz a um filho, uma filha, enfim, ao bebê, e percebe que tem uma certa deficiência, né? E que ela faz, em vez dela buscar um auxílio para criar aquele bebê, essa pessoa abandona, né? Abandona ali no hospital, chega ali, não fala com ninguém, pega esse bebê, né? Ou até mesmo uma criança, e deixa ali no corredor e vai embora. Então, o que acontece? É um crime, como está tipificado aqui no artigo 90. São várias situações para a gente imaginar. Mas aqui fala, abandonar pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, pode ser uma criança, pode ser um bebê, pode ser um idoso. Hospitais, casas de saúde, de repente deixou uma pessoa idosa ali por um tempo e não foi buscar mais. Né? Entidades de abrigamento ou congêneres. No caso das entidades de abrigamento, você pode pensar assim, poxa, mas não é um local para cuidar de uma pessoa especial e tal, enfim. Gente, só que assim, existem o quê? Cadastros, né, da pessoa chegar ali como uma pessoa deficiente, deixar um telefone para contato. Não é chegar e jogar, aí é abandono. Certo? Esse exemplo pode cair em prova. Uma situação aí similar pode cair em prova. Certo? Então, o parágrafo único. Na mesma pena incorre também quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Então, além do abandono, a pessoa que tem por obrigação cuidar de uma pessoa com necessidades especiais, no sentido ali de trocar uma fralda, de ter um auxílio, e essa pessoa não cumpre com aquele compromisso, ela também entra nas penas desse artigo 90, tudo bem? Só para a gente mentalizar. Né? A reclusão de 6 anos, reclusão período mínimo de 6 meses e no máximo a 3 anos com a multa. Tudo bem? Então vamos lá ao último artigo. Artigo 91. Reter ou, eu anotei bem em cima aqui, utilizar, deve ser, que eu não consigo tirar aqui, né, meu? Não tem problema. Então, reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Detenção, 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. É praticamente, gente, o que eu já dei algum exemplo aqui, né? Em algumas situações. Se você tiver o artigo aí e puder depois dar uma lida nessa parte que eu deixei um bloquinho de notas bem em cima, acabou atrapalhando, eu nem me liguei, cara. Mas vamos ver se eu consigo ler alguma anotação. Maus tratos, omissão. Então, entendi. No caso aqui, esse bloquinho era referente ao artigo 90 ainda, desculpa. Esse outro bloco aqui, vamos ver se eu consigo acessar. Eu não vou colocar esses bloquinhos mais não, acaba atrapalhando, cara. Vou anotar no caderno e no bloco de notas. Aqui, reter, que eu observo aqui, ó, PC, que é do computador, né? E notebook eu coloco a anotação note. Mas eu lembrei, foi feita uma anotação aí quando eu estava com o gabinete ali, com o PC. Reter, tomar sem autorização, agora eu entendi. Então é aquilo, né? Exemplificando aqui o artigo 91. Eu até já dei algum exemplo aí, mas só para reforçar. Então, a pessoa, como fala ali, tutor, a pessoa que tem a responsabilidade de cuidar de uma pessoa especial, ela tem ali, né, o acesso a cartão bancário, utilização de coisas ali, né, meu? E ela age com a má fé, né? Age de má fé ali e não faz nada daquilo. Então comete o crime também, dentro dessa tipificação aqui. Pena mínima 6 meses, pena máxima 2 anos. Então, gente, essa aula está sendo encerrada aqui, né? Providenciei aqui um notebook melhor, né? Não estou mais gravando ali no PC, aqui no notebook. Está melhorando aqui a estrutura do canal e sempre
eu coloco alguma coisinha aqui. Estou me esforçando para gravar pelo menos aí uma vez por semana. Por quê? Porque se eu ficar também assim nessa pegada de youtuber, eu acabo deixando de estudar. Então eu tenho que fazer as duas coisas aí. Eu espero que vocês curtam, acompanhem também aí outros materiais aqui do canal nas playlists, né? Desculpa aí por alguma coisa aí nessa aula aqui que foi meio corrida, tá bom? Se tiver alguém estudando com essa lei ou nesses editais aí, se puder compartilhar, o like aí também ajuda muito. E lembrando, deixa eu voltar aqui embaixo, ó, você tem um QR Code que você pode contribuir ajudando a manter esse canal. Não precisa ser valor alto não, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Um abraço e lembre-se, eu já estava esquecendo disso daqui nas aulas anteriores, eu estou esquecendo de falar o logo aqui do canal. Conteúdo estudado, candidato a aprovado. Um abraço, valeu!